Olá, eu sou a Gislaine Rossi e estou aqui hoje para bater um papo com o Eduardo, que é CEO da Mainô. Eduardo, gratidão, obrigado por você estar aqui participando conosco, pelo seu tempo, pela sua atenção. E olha, eu gosto sempre de começar da seguinte forma, né? Pedindo para que a pessoa se apresente, porque ninguém melhor para saber de você do que você mesmo, não é? Então, conta aqui para a gente quem é o Eduardo. Se quiser compartilhar aí alguma coisa, né, a seu respeito, que as pessoas não conhecem, fica à vontade e conta para a gente então aqui um pouquinho quem é o Eduardo. Não, beleza. Obrigado, primeiramente, Gislaine, pelo convite. É um prazer participar Imagina, que bom, aqui, a gente poder bater esse papo para ajudar as pessoas que estão atuando no comércio exterior. Bom, legal, meu nome é Eduardo Ferreira. Acho que eu posso me definir como um empreendedor. legal, Tenho empresa, tenho a Mainô há 18 anos, junto com meu sócio Felipe. Abrimos ela legal, na incubadora de empresas da COP, enquanto ainda éramos estudantes de ciência da computação. Então, minha formação legal. é na área de ciência da computação. Aham, Acabamos descobrindo o comércio exterior aí ao longo da nossa jornada, que eu posso até falar um pouco melhor depois, legal, mas assim, o nosso foco sempre foi desenvolver software tá, de qualidade dentro de uma metodologia que a gente acredita que é a metodologia ágil, os conceitos de desenvolvimento ágil, que na verdade tem muito mais do que só software, são conceitos e filosofias que a gente e valores, né, que inclusive a gente busca pessoas que compartilhem esses valores com a gente para se juntar aí na nossa jornada. bacana. Então assim, se eu pudesse me definir dessa forma, empreendedor, agilista, um nerd que gosta de computação, mas também que se apaixonou por resolver problemas de comércio exterior. Que bacana. E está voltado especificamente para a área de comércio exterior, essa parte do desenvolvimento dos sistemas? Não necessariamente. Exatamente. A gente começou a Mainô de uma forma muito mais abrangente, né, pegando projetos de tudo que é área, e aos poucos a gente foi fazendo o caminho de focar e nichar, que eu acho que é uma boa trilha, assim, se alguém pensa em empreender, acho que é um bom caminho você nichar, focar, porque quanto mais você foca, Tá, melhor você entende aquele nicho, melhor você se comunica com ele, melhor você resolve os problemas. Então, não só a gente focou em comércio exterior, mas também focamos em importadores. tá, Então, eu acho que hoje a gente pode se definir como um RP, um software de gestão para legal, pequenos e médios importadores. É o que a legal. gente. Legal, então é um RP, né? Isso que eu ia perguntar a próxima pergunta, que parte de sistema, vamos dizer assim, né? Só para entender um pouquinho melhor, porque a gente tem vários papéis, tem várias atuantes aí, vamos dizer assim, nessa cadeia, né? O que que exatamente o sistema faz? Então, vamos dizer, ele compete ali ou estaria mais ou menos num nível de igualdade ali com um SAP? É isso? Não? Ou como que funciona? Acho que assim, se a gente fosse categorizar o Mainô é um RP, Tá, o Mainô RP, que é nosso principal produto é o Mainô RP. Então, tá, ele, em princípio, competiria ali com o SAP, com o TOTUS, tá. mas para agora, para ajustar a posicionar dentro de uma escala de empresas, né? Porque assim, empresas importadoras, Hum. é muito comum a gente encontrar no nosso mercado, porque são as empresas que empregam mais gente, as grandes importadoras. Então, Certo, a gente conversa com colegas de profissão, é muito comum a gente conversar com alguém que trabalha numa grande importadora ou que trabalha numa empresa grande que importa. certo. Mas, na realidade, quando a gente olha o cenário de número de empresas de importação no Brasil, especificamente por conta da característica do Brasil de ser um país onde praticamente tudo que é industrializado no Brasil é importado, né? Uhum. Se Sim, não é é importado, uma grande maioria. os componentes, as matérias-primas são Sim, importadas. sim. Então, como a gente importa de tudo, existe um cenário no nosso país que a gente tem a grande maioria das empresas, são pequenas e médias empresas que Tá. importam em vários nichos diferentes. Aí eu brinco que o pessoal fala assim: qual é a especialização dos clientes de vocês, né? Eles Uhum. importam um tipo de produto específico, eu falo de raquete de mata-mosquito a Porsche. Tem de tudo. Eles importam tudo. É, Então, o Brasil é um país que tem muitos pequenos e médios importadores e poucos grandes importadores.
Então, certo. quando a gente atende como RP, a gente se propõe a atender como RP, a gente está olhando essa base da pirâmide, que são Legal. as dezenas de milhares de pequenos e médios importadores que tem no Brasil, enquanto um SAP, por exemplo, olha mais para os grandes importadores. Então, a gente acaba que não concorre diretamente com essas empresas. Ah, legal, bacana, muito interessante. E aí, na parte do comércio exterior, né, especificamente, porque assim, eu, pela minha experiência, né, enquanto eu estava frente aí às operações de comércio exterior, cheguei de utilizar, né, o SAP aí como um ERP. Agora, a gente sabe que ele não tem um desenvolvimento para a área de comércio exterior. Então, você tinha sistemas, né, atrelados ao SAP para poder fazer essa parte do comércio exterior. No seu caso, né, do seu sistema, ele tem essa comunicação, né, esse RP, ele tem também um módulo, uma funcionalidade, enfim, né, que faria essa parte da gestão especificamente do comércio exterior? Tem sim, esse é até um produto um pouco mais recente que a gente lançou, porque a Tá, gente nasceu como RP e chegou um momento que a gente percebeu que tinha algumas empresas que estavam interessadas em organizar a sua parte de importação, mas não necessariamente estavam no momento de trocar de RP, porque a gente sabe que trocar de RP é um processo um pouco mais sim, doloroso dentro da empresa, nem todo sim, mundo está nesse momento, nesse processo. tá, Então, a gente criou um subconjunto, digamos assim, do nosso RP, tá. chamou de Minu Expert, que é um produto específico para especialização e importação. Então, você vai ter ali desde a abertura de uma PO, a parte de Uhum, precificação do produto importado, fazer o monitoramento desse container, o tá. controle financeiro do processo, chegando até culminar no final, que é a nota fiscal de Nota importação, fiscal. que nacionaliza a mercadoria. E a Legal. gente criou esse produto e hoje tem sim algumas grandes empresas que contrataram com a gente este módulo específico e utilizam os seus RPs, por exemplo, o SAP, que é o mais comum para esse cenário de grandes empresas. Não Tá, é o nosso carro-chefe, o produto principal, mas como a entendi. gente percebeu que realmente essas empresas elas não estão atendidas na parte de importação, Isso. e a gente entendeu que um subconjunto do nosso sistema já seria suficiente, Tá. então criamos esse produto para atender esse nicho de empresas. Que legal, que bacana. Então a pessoa, então vamos dizer assim, vamos dizer, a empresa pode contratar de vocês só o ERP, pode contratar o ERP mais esse expert, ou pode ainda contratar só esse expert, é isso? Exatamente. O Tá, RP ele tá. já engloba o Expert, digamos Ah, assim, ele entendi. engloba as Tá, funcionalidades. Então a gente tem tá, hoje são três produtos: o RP, tá. que é o completo, o Expert, que são as funcionalidades de importação, Legal. especificamente ali a nota fiscal de importação, que é algo Uhum. que Sim, o mercado demanda bastante, né? Geralmente os sim, RPs não lidam tão bem com isso, e a gente tem uma forma muito mais eficiente de fazer, processando os dados da importação e gerando a nota pronta, basicamente. bacana. E a gente criou um outro subproduto também chamado Mainoflex. O Hum, Mainoflex, ele é um produto só para emitir nota de importação, hum, só que ele é contratado sob demanda. Como é que tá. funciona? Você se cadastra, compra um crédito para emitir nota de importação e usa esse crédito sozinho, sem precisar falar com ninguém. Que Porque o processo legal, é tão simples, tão fácil, que você mesmo consegue se resolver. que Você compra o legal. crédito, sobe o XML da DI, gera a nota e emite. Esse é um produto ali que vende bem. Hoje de manhã eu tive duas vendas já desse produto. Que legal, que bacana, diferente, é interessante, bem É um outro interessante. modelo. Porque às vezes, dependendo até do volume, né, que a empresa tem, às vezes ela não tem condição ou não quer investir, né, em toda uma estrutura de sistema, mas ao mesmo tempo ela precisa daquela necessidade, ela tem, né, da emissão da nota. E aí ficou como uma Exatamente. opção bem Exatamente. interessante, né? Muito Esse bacana. produto ele foi pensado, né, só abrindo um rápido parênteses, para aquelas Sim, empresas que são realmente pequenas importadoras. Elas isso. estão, por exemplo, utilizando sistemas como, posso falar o nome de concorrente aqui, não tem problema, que é o Bling, Tá. que são sistemas muito baratinhos e que olham esse nicho de pequenos comércios que vendem só por e-commerce. Geralmente esse Uhum, é o padrão. E bacana. o sistema deles é muito azeitadinho para vender pela internet, né? Conecta com o marketplace. Apesar de nós também conectar com marketplaces,
o nosso ticket médio já é um pouco mais alto. Então, eles Uhum. preferem ficar pagando mais barato no deles e resolver a nota de importação via Minoflex, Que legal. contratando sob demanda. Então, a gente consegue atender vários perfis de importadores, né? Desde o cara Sim. pequenininho que está importando via LCL, mas já É. tem que fazer a nota e vende via e-commerce, passando pela importadora distribuidora, já um pouco mais estruturada, e até chegando a grandes empresas com o Mino Expert. É uma forma que a gente encontrou de olhar o mercado de uma forma mais abrangente. Muito legal, Eduardo, muito bacana. Bom, então fica aí a dica, né? Quem estava buscando ou precisando de algo nesse sentido, a partir de agora já tem toda essa informação aí e já pode fazer as escolhas e decisões aí. Muito legal. Bom, a gente está num momento que a gente diz assim, né? A tecnologia é muito importante e é o futuro. Eu acho que é inquestionável isso, né? Para onde a gente caminha. E o humano também. Eu acredito que até quanto mais tecnologia a gente colocar, inclusive mais dessa nossa humanidade a gente vai precisar, inclusive, saber e conhecer para que a gente consiga, né, lidar com tudo isso de uma forma, inclusive, melhor e até fazer essa harmonia, né? Aí, o que que você conta para nós, Eduardo? Eu queria ouvir um pouquinho de você. O que que é essa tendência, né? Então, se a gente falar, por exemplo, em novidades do comércio exterior, o que que é uma tendência que está vindo, né? Ou para onde caminha, a área? E o que que você considera assim importante e relevante quando a gente olha um pouco mais dessa perspectiva do humano, né, dos profissionais ou das pessoas que estão querendo ingressar na área ou que está em transição de carreira, enfim, né, de olhar para essas competências, para essas questões mais humanas, não descartando, né, a tecnologia também, não descartando essa importância, essa necessidade de estar aí antenado, de conhecer um pouco mais a fundo, né? Entender como que está esse cenário, esse momento atual do comércio exterior e para onde ele caminha, o que que você traria aí de importância e de relevância para comentar com a gente? Não, legal, Gislaine, obrigado. Acho que é uma excelente pergunta e É, merece uma resposta assim bastante abrangente, tá? legal. Porque quando a gente vai falar aqui do comércio exterior, da importação, a gente está num momento muito ímpar, porque está acontecendo uma série de mudanças. Essas mudanças foram, inclusive, capitaneadas, digamos assim, pelo governo, né? Não o Tá, governo no sentido de partido nem nada, mas o certo. governo no sentido de políticas de Estado, que já vem de muitos anos, né? Independe de Uhum, qual partido está no governo, isso sim. já vem acontecendo há muitos anos. É, que são as mudanças relacionadas ao acordo de comércio que o Brasil assinou lá atrás, né? Já há muitos anos, e aí vem esse processo de facilitação do comércio exterior vem acontecendo já de forma constante. Certo. E a gente está num momento para a importação muito importante, que agora, há poucos dias atrás, né, a gente está gravando esse podcast em outubro, há poucos dias atrás, no início de outubro, iniciou a etapa de migração do modelo de DILI para o modelo de DUIMP, que é a Declaração Única de Importação. Uhum, É, Na verdade, a do INPE já estava disponível há um tempo, só que agora começou um calendário de obrigatoriedade de imigração. Então, tá. significa que as empresas não vão poder mais registrar DI. Algumas Uhum, empresas já não podem, por certo. exemplo, empresas que são do sistema Recoff já não podem, aqui no Rio de Janeiro, já não podem, nesse momento, registrar DI se tem radar ilimitado e fazem importação marítima. Tá. Em breve, Repetro, em breve, admissão temporária, em breve, todos E os assim estados, vai. um calendário Ah, baseado, que vai finalizar só no final do ano que vem, tá, tá? Mas que vai acontecer e não vai ser adiado. Já tá. a partir de janeiro de 2025, boa parte das empresas vão ser obrigadas a emitir via do INPE. E Tá, isso traz algumas mudanças, né? Primeiro que acho que toda mudança de tecnologia traz uma oportunidade. tá. Para quem? Tanto para empresas que querem trazer algum tipo de inovação, porque quando você muda as regras do jogo, você facilita para os entrantes. Quem quer entrar Tá. nesse mercado, a hora é agora. Porque mudou a Uhum, regra, eu posso entrar na regra nova. tá. Enquanto tem ali alguém que está querendo se adaptar ainda, olhando a regra antiga e a regra nova,
Legal. Por exemplo, quem está querendo entrar no mercado agora, estuda do INPE, estuda como é que vai ficar Tá. o novo processo, não precisa olhar o processo anterior. Claro que, para fins assim, de conhecimento geral, ok, Sim, você, sim. mas não precisa se Uhum. aprofundar, você se aprofunda no novo processo. Eu digo Tá. mesmo para empresas de tecnologia, por exemplo, que estão entrando no mercado, olhem o novo processo, né? Enxerguem como se faz as Certo. coisas a partir de agora, o quanto de informações o governo está fornecendo via APIs que as empresas podem utilizar essas informações para construir novas soluções. Então, acho que é um Legal. momento muito interessante, muito ímpar, onde não é só a questão de entender de tecnologia, mas acho que o profissional que ele consegue entender as oportunidades e conectar as coisas para resolver problemas, ele está um passo à frente. Então, por Ótimo. exemplo, você consegue entender que agora a do INPE, ela para ser registrada, você precisa ter os seus produtos registrados no catálogo de produtos Sim. do Portal Único. Tá. Então, ok. Se você precisa que as empresas se preparem os seus cadastros antes, né? Uhum. Sim. Se você tem um profissional preparado de comércio exterior nessa nova dinâmica, esse profissional já levantou a bandeira na empresa e falou: olha, gente, vai entrar do INPE, o nosso prazo é janeiro de 2025, nós temos 3.000 SKUs aqui para catalogar. Uhum. Por que a gente não Sim. está fazendo isso? É. Posso buscar uma ferramenta no mercado que ajude esse processo de catalogação? Né? Alguém já Aham. pensou nisso? Como é que a gente vai fazer? Vou ter que envolver engenharia, vou ter que envolver despachante aduaneiro. Como é que a É. gente vai fazer isso de forma colaborativa? Então, é um profissional que já entendeu essas dinâmicas de mercado, está acompanhando a discussão, está indo nos eventos, está estudando, e ele Tá. consegue ter essa percepção de ser propositivo na empresa. Então, ele, por exemplo, conseguiria ganhar destaque trazendo essas proposições. Então, acredito que é um momento de oportunidades, tanto para os profissionais quanto para as empresas se adaptarem. E aí eu acho que eu respondi metade da pergunta. A outra metade agora é o lado humano, É. né? O lado de você olhar a tecnologia, é, enfim, está contemplado ali na resposta anterior, Uhum. mas e aí agora eu queria, acho que é uma dica importante, né, para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir isso de uma forma muito transparente dos empregadores, sabe? Quem Tá. está contratando. E aí eu vou tentar ser o mais direto possível, que eu acho que é importante para quem está ouvindo conseguir entender, e ainda Uhum. correndo o risco de as pessoas não gostarem do que eu falar, mas é a vida, É. É. paciência. Mas assim, boa parte do trabalho de liderança, ele é um trabalho de resolver conflitos entre pessoas, tá? Sim. Então, e isso acontece por N motivos. Pessoas têm expectativas diferentes, Sim. elas têm propósitos diferentes, muitas vezes Uhum. valores diferentes. Sim. Então, boa parte Mapas de mundo diferente. visões É. completamente diferentes de mundo, É. elas se motivam por valores diferentes. Uhum. Então, assim, parece clichê, né, a gente falar nas Uhum. questões das soft skills, né, que são Sim. importantes. Só que a gente fala e continua acontecendo os problemas das pessoas virem sem as soft skills básicas, É. né? Por exemplo, não consegue ter um pouco de empatia com o próximo, só olham o seu próprio trabalho, não É. consegue ter uma visão geral da empresa, não É. consegue entender o lado da outra pessoa. Então, Uhum. características é muito curioso, né? Que quanto mais a tecnologia avança, mais as Uhum. características intrinsecamente humanas elas se sobressaem. Que Parece legal. uma certa ambiguidade, mas na É. verdade faz todo sentido, porque a tecnologia está resolvendo o problema do trabalho braçal, do trabalho repetitivo, Sim. e agora. Só que o trabalho humano ele ainda é super importante. Ele Com precisa. certeza. Quem pensa o trabalho, é quem escolhe as ferramentas que vai se resolver. A questão é quem conecta essas ferramentas, é quem faz a informação trafegar de uma área para outra. As pessoas querem lidar com seres humanos de uma É. forma pacífica, boa, proveitosa, valorosa. Então, assim, as características intrinsecamente humanas, elas se sobrepõem e elas são muito mais valorizadas conforme a tecnologia vai resolvendo os problemas do dia a dia. E é muito curioso isso, porque a gente precisa de pessoas que estejam que tenham essas soft skills mais desenvolvidas,
vai desde criatividade, Uhum. disciplina, né, Sim. comprometimento, e são coisas que são, a gente brinca, né, que são de graça. Não, elas não custam muito caro para a gente conseguir implementar no dia a dia. Sim. E por outro lado também, geralmente as empresas não têm uma rotina de feedback para se fazer com que as pessoas evoluam nesses critérios, né? Preferem esconder esses problemas e aí depois Uhum. chega num momento que a situação tá, digamos assim, inevitável e acaba ocorrendo os rompimentos. Sim. Então, eu acho que é um momento importante ali para tantos os profissionais pensem, né, sobre isso, entendam que essas soft skills são muito importantes e as empresas também criem políticas de feedback para que ajudem os seus colaboradores a desenvolver essas soft skills. E aí, é, todo esse problema de essas interferências, elas tendem a diminuir e as empresas ganharem produtividade, a tão prometida produtividade da tecnologia, ela passa a acontecer. Que bacana, olha, eu diria sensacional, Eduardo. Acho que você colocou em palavras aí muita coisa do que realmente eu acredito, né? É parte, inclusive, do meu trabalho hoje, e que, olha, eu não falaria de uma forma melhor. E, de verdade, eu fico até assim emocionada, porque quando a gente vê isso, né? Quando a gente ouve, a gente percebe que, de fato, tá mais em pauta, né? Tá se tornando algo um pouco mais consciente, essa necessidade desse desenvolvimento humano também. Principalmente na área de comércio exterior, eu digo que é uma área muito técnica. E aí a maioria, né, tanto das lideranças quanto dos profissionais acabam ficando muito voltados para essa técnica. Só que a gente é um conjunto, né? Nós somos seres interdependentes, precisamos nos relacionar. Então, como que anda esse nosso autoconhecimento, né? Como que anda essas nossas competências comportamentais, por exemplo, né? Só para citar uma que é pouco importante, que é a comunicação, né? Se a gente for falar, como que anda tudo isso para que eu possa interagir com as pessoas? E é isso que você falou, a máquina está lá sendo desenvolvida para aquela questão repetitiva, para aquele excesso, né, daquela operação do que você realmente pode automatizar. Agora, tem essa questão do humano, que para mim é insubstituível, né, e que cada vez mais a gente vai precisar trabalhar. Principalmente agora quando a gente fala, né, de uma inteligência artificial, aonde o que vai ser programado ali é o que está dentro de você, né? E aí o resultado é como está esse seu interior? Porque a resposta vai ser essa combinação dessa inteligência com o seu humano é que vai dar um resultado. E qual é esse resultado? Depende como está esse seu interior. Você vai usar isso para qual propósito, para qual fim? Pode ser uma coisa espetacular, né, do ponto de vista humano, que vai ser algo que vai beneficiar, inclusive, muita gente, ou a gente pode estar falando aí até de questões bélicas, né? Porque tudo vai depender de como está o seu humano para lidar com tudo isso e qual produto você vai colocar lá na frente, né? Então, a combinação, para mim, ainda é essa questão dessa harmonização, né? Nem tanto lá, nem tanto cá, mas a gente chegar num ponto aí de equilíbrio onde a gente consiga usar essa tecnologia, mas também ressaltando esse humano para que essa combinação, né, realmente ofereça, né, grandes aí e importantes resultados. Você sabe que aqui na Mainô a gente promove um evento anual chamado Mainô Business Conference. Sim, Inclusive, o próximo vai ser agora, dia 18 de outubro, legal, e infelizmente os ingressos já estão esgotados. que Ano legal. passado, o tema do evento foi a importação 5.0, que na verdade Uhum. é um conceito emprestado da indústria Sim. 5.0. E é muito interessante, né? Porque o pessoal, quando vê esse tema, mas como assim, Eduardo? 5.0? A gente não está na indústria 4.0? Na verdade, existem alguns estudiosos, aí, é um conceito até japonês, né? Que eles estão lançando a indústria 5.0 dizendo o seguinte: não, a indústria 5.0 ela vem da colaboração humano-máquina, né? Porque a Olha, 4.0 era muito olhado para a produtividade. sim. E a 5.0, ela, na verdade, ela traz um olhar do seguinte: qual é
o valor humano dentro do mundo automatizado, com Uhum. inteligência artificial e com todas as Que tecnologias legal, 4.0. E ela traz essa discussão. Então, legal. no passado, a gente fez um evento inteiro, basicamente, trazendo essas abordagens. E Muito tem bom. uma coisa muito interessante que eu ouvi, né, uma vez. Eu gosto muito das simplificações, que a gente Aham, consegue guardar conceitos simples e utilizar no momento certo. Então, eu vi uma formulazinha que achei muito interessante, que é assim, o resultado aham, ele é o potencial menos as interferências. Simples assim. uhum. Ah, muito legal. Isso pode ser levado tanto para a empresa quanto para si mesmo, né? Qual é o Sim, meu potencial e quais são as minhas interferências? Então, muito legal. o potencial eu preciso maximizá-lo e as Certo? interferências eu preciso minimizá-las, reduzir ao Legal, máximo. legal. E as interferências, se você for fazer um estudo a fundo, você vai ver que 99% das interferências são relacionadas a problemas de comunicação. Com certeza. Acho que é o grande problema do mundo, né? Não É, só da empresa, mas é. do mundo. As pessoas não E, sabem se comunicar, os é, líderes não sabem se comunicar, e a é. gente tem como resultado tudo que acontece. É, inclusive a gente com a gente mesmo, né? A gente já começa por aí, a gente não É se verdade. comunica bem com a gente mesmo, né? E quando vai partir para o outro, então, por isso que o autoconhecimento aí se torna tão importante, né, nessa caminhada. Puxa, Eduardo, olha, fantástico mesmo, de coração. Trouxe assim informações muito importantes, relevantes, um bate-papo muito gostoso. Infelizmente, a gente caminha aqui para um final, né? Já podia ficar horas aqui conversando, que eu tenho certeza não ia faltar assunto, né? Esse é um assunto que a gente fala 30, se falar Nossa, é 3 horas, 2 dias, infinito. a gente fala. Isso, infinito. Mas quero mais uma vez agradecer aqui pela sua participação, pelo seu tempo. E me diga quais os contatos aí, ou um contato principal que você queira deixar para quem quiser se conectar aí com você. Não, perfeito. Primeiramente, assim, eu sou muito low profile de Instagram, então eu sempre recomendo o Instagram da Mainô Sistemas, né? Até Tá, está no meu nome aqui, @Mainô Sistemas. Então, tá, vocês podem buscar e seguir o Instagram da Mainô, mas eu sou mais ativo no LinkedIn. Então, se você certo, botar lá na barra de busca Eduardo Ferreira Mainô, tá, até no Google Eduardo Ferreira Mainô, vocês já me acham rapidamente no LinkedIn. E aí legal. podem me conectar lá. Todo mundo que é de comércio exterior, eu aceito imediatamente. Eu gosto de me conectar com as pessoas que estão no Comex. Então é a melhor Legal. forma de a gente expandir Sim, a conversa. muito legal. Muito bacana, então, Eduardo. Mais uma vez, gratidão aí pelo seu tempo, pela sua atenção e sigamos juntos. Eu que Sucesso para agradeço. você. Obrigado. Grande Sucesso, pessoal. abraço. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.